Queremos saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que prazer, que privilégio estarmos na presença de Deus para mais uma vez adorarmos a Ele, louvarmos o seu santo e excelso nome. Vamos juntos nesta hora orar ao Senhor, apresentando tudo aquilo que vai ser feito, todo esse serviço, todo este momento de culto, e você que está nos acompanhando em casa, que o seu coração e a sua mente estejam concentrados unicamente em adorar o Senhor e exaltar o seu nome. Vamos orar juntos? Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer pelo teu cuidado conosco, Senhor. Queremos te agradecer pelo teu amor e a tua misericórdia na nossa vida, Senhor, por mais uma oportunidade. O Senhor nos concede de estarmos adorando, louvando e exaltando o teu nome, Deus. É bem verdade que estamos distantes, muitos dos nossos irmãos queridos estão nos acompanhando em casa, pouquíssimos irmãos estão aqui neste momento de gravação de culto, mas nós queremos te agradecer, porque mesmo assim nós temos sentido a tua presença no dia a dia. O Senhor está conosco, cuidando de nós, suprindo cada necessidade, e por isso nós queremos te louvar, Senhor. Continua dirigindo nossa vida e que esse momento de adoração venha tão somente iluminar a nossa mente, aquecer o nosso coração, que o teu Espírito Santo se faça real na nossa vida, que nós sintamos a tua presença e que pela tua santa palavra ministrada nós possamos encontrar consolo, alegria, paz, direção para a nossa vida atribulada, esses dias tão difíceis que estamos passando, mas o Senhor sempre é um Deus misericordioso para conosco. Por isso nós te louvamos agradecidos no nome de Jesus. Abra comigo sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo de Davi, que Davi compôs num momento difícil de sua vida. Salmo de número 51. Nós vamos ler todo o Salmo, são 19 versos. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora, permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Abre os lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração, porque nós podemos clamar pela misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso, Deus é um Deus de compaixão, compassivo a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e se volta para Ele em devoção e adoração. Vamos louvar o nome do Senhor. Cabeça
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom cantarmos louvores ao nome do Senhor, aquele que é santo, excelso, gracioso e misericordioso. Vamos abrir nossas Bíblias. Queria convidar você a você abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, quarto livro do Novo Testamento, no capítulo 5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 15. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 15. Acompanhe a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, pega sua cama e ande, ou sua maca. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que disse uma coisa dessas? Perguntaram aqueles líderes judeus. O homem não sabia, pois Jesus havia se desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus que o havia curado. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra, porque é por meio dela que somos ministrados por ti. Tudo aquilo que oramos e cantamos é tão somente vindo da tua palavra, e agora a Escritura está aberta diante de nós. Te pedimos tão somente que o Senhor ministre ao meu coração e a cada um dos meus irmãos e irmãs, pessoas queridas que nos acompanham e que estão aqui nesta noite, neste culto, Pai. Assim nós te oramos agradecidos desde já, no nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e que reina para sempre. Amém. Queridos, como nós bem sabemos, né? Não é nenhuma novidade. Que dias difíceis são esses que estamos vivendo, não é verdade? Temos falado isso a cada culto. Seja o dirigente, seja o pregador, sempre falamos desses tempos difíceis que estamos passando. E em épocas de crise ficam evidenciadas, ou ficam evidentes, as fraquezas humanas, né? Ou as fraquezas da humanidade. Por um lado, nas épocas de crise, vemos tantas pessoas que passam por sofrimento, seja ela de que natureza for, de saúde, financeira. Quantas pessoas nesse momento agora estão passando por sofrimentos terríveis, por diversas circunstâncias, seja por conta da pandemia ou indiretamente por causa dos resultados que ela trouxe. Mas também percebemos as fraquezas e debilidades humanas na vida daqueles que, ao invés de aliviar o sofrimento, causam um sofrimento ainda maior. Não podemos deixar de citar os nossos líderes políticos que muitas vezes, ao invés de usarem os recursos colocados à sua mão para fazer o bem, muitas vezes usam para os seus próprios fins. Portanto, num momento de pandemia, a gente para e pensa em quão terrível e quantas misérias a humanidade vive, ainda mais em tempos de pandemia. Mas como é bom quando o sofrimento é aliviado, não é verdade? Como é bom quando o sofrimento é tirado, como é bom quando a dor é tirada, assim como alguém que é curado de enfermidade. As estatísticas mostram que muitas pessoas já foram curadas dessa doença que assola o mundo, chamada Covid-19. E quão bom é ser curado de enfermidade. Quão bom é estarmos numa situação de sofrimento e, de repente, aquele sofrimento é tirado. E no texto que nós lemos, nós vimos
o encontro de um paralítico com Jesus. E podemos dizer que aqui nesse texto, a miséria encontrou com a compaixão. E é sobre isso que queremos pensar hoje. Quando a miséria encontra a compaixão. Que coisa maravilhosa. O texto é muito conhecido, talvez você já leu, ouviu alguma mensagem sobre isso, mas eu queria olhar com você calmamente, pouco a pouco, e ver algumas coisas importantes nesse texto para a nossa meditação nesta noite. A primeira coisa que eu queria que você olhasse comigo é a situação daquele homem. O texto vai dizer no verso 5 que aquele homem sofria de uma enfermidade terrível. Aquele homem era um paralítico. Aquele homem não estava acometido de uma enfermidade respiratória, né, que pudesse tomar um remédio e de repente ficar bom depois de uma semana, 2 ou 3. Não, aquele homem era um homem paralítico. Aos olhos humanos, não havia como aquele homem ser curado. As suas pernas não caminhavam mais. Aquele homem, ele não podia se locomover, a não ser com muita dificuldade, ou então alguém o ajudando. E a Bíblia vai dizer que aquele homem estava naquela situação havia 38 longos anos. 38 anos. Não são 38 dias, não são 38 meses, são 38 anos. E pela expectativa de vida daquela época, do século I na Palestina, é bem provável que a maior parte da vida daquele homem, ele se achava enfermo. A Bíblia diz que ele estava enfermo havia 38 anos. Muito provavelmente não era enfermidade de nascença. Mas com isso nós concluímos que aquele homem, boa parte de sua vida, estava naquela condição miserável. E quando Jesus se aproximou daquele homem, porque Jesus foi falar com ele, como nós lemos no texto, Jesus perguntou se ele queria ser curado. E aí, novamente, a limitação dele fica evidente, porque ele mostra uma total desesperança. Porque no verso 7, veja o que ele diz aí. O homem respondeu, quando Jesus perguntou se ele queria ser curado: eu não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. Quando a água se agita, antes mesmo que eu pense em ir, alguém já foi. Eu não consigo. Aquele homem mostra a sua total desesperança. Na mente dele, era impossível ele ser curado. Ele esperava que Deus o curasse de alguma forma, mas ele sabia, estava ali para que, quando a água se agitasse, ele pulasse dentro do tanque. Mas ele está totalmente desesperançado. Afinal de contas, não são 38 dias de espera. Não são 38 meses. São 38 anos esperando um momento para ser curado. E aí, quando nós olhamos a condição desse homem e a miséria que ele se encontrava, a situação difícil, nós podemos pensar que assim somos eu e você. Sim, nós somos como aquele paralítico, eu e você. Perceba que, por nós mesmos, somos totalmente incapazes de trazer alívio às nossas debilidades. Os tempos de pandemia mostram isso. Quantas coisas boas a humanidade poderia fazer? Mas o que é que acontece? Quantos recursos nós temos hoje? Mas as pessoas, cada vez mais, se colocam em situações de dificuldade. A humanidade, como diz o ditado, vai de mal a pior. Mas é verdade, irmãos, que por nós mesmos, assim como aquele paralítico, nós somos incapazes, por nós mesmos, de fazer um bem supremo a nós. E quando eu penso nisso, eu me lembro de uma outra ocasião em que Jesus também curou uma pessoa, e está registrado lá em Lucas 13, que Jesus, ele chegou num lugar e havia uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. E a Bíblia diz que ela estava enferma havia 18 anos e ela andava encurvada, ela não podia se endireitar. E o texto em Lucas 13:11 diz que ela não podia se endireitar de modo nenhum. Veja a situação daquela mulher, é a mesma do paralítico. Ela não podia fazer nada. Assim somos nós, por nós mesmos não fazemos nada. Mas todos os problemas que nós passamos, os que nós passamos hoje, e os problemas que aquele homem enfrentava há 2000 anos atrás, são reflexo de um problema maior. Que problema é esse? O problema do pecado. Nós temos as nossas debilidades, as nossas fraquezas humanas, físicas, terrenas, mas o maior problema que eu e você enfrentamos é o mal espiritual por meio do pecado. Nós somos desesperadamente corruptos. O apóstolo Paulo expressou isso muito bem quando ele escreveu sua carta aos Romanos, na altura do capítulo 7. Porque ele, olhando para si, ele disse o seguinte: e eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom. Nada. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. E talvez você possa dizer, mas eu sou uma pessoa boa.
Mas acaso será que nunca você teve um pensamento mesquinho, individualista? Acaso você nunca pensou primeiro em você para depois pensar nos outros? Acaso você nunca disse uma palavra que ofendeu uma pessoa? Acaso você nunca fez nada que não entristecesse a santidade de um Deus perfeito e um Deus santo? Esses somos nós. Em nós não habita bem algum. Portanto, quando nós olhamos esse homem, nós percebemos que eu e você somos tão miseráveis quanto aquele homem paralítico. Essa é a primeira coisa que eu queria que nós observássemos no texto. Mas há uma segunda coisa para nós olharmos aqui. Sabe o que é? É um Jesus que é cheio de compaixão e misericórdia. A Bíblia diz, no verso 3, que Jesus chega em Jerusalém e ele vai para um lugar chamado Tanque de Betesda. A Bíblia diz que naquele lugar havia todo tipo de enfermos. Os estudiosos dizem que o tamanho desse tanque era aproximadamente um campo de futebol. Então, quantas pessoas cabem num campo de futebol médio? Talvez 25 mil. Né? Não sabemos o número de pessoas que estavam ali, mas certamente eram dezenas de pessoas, eram milhares de pessoas. E não estavam num campo de futebol para torcer, estavam esperando uma cura. A Bíblia diz que havia cego, paralítico, manco e toda sorte de enfermidades naquele lugar, e pessoas doentes. Mas Jesus vai para onde? Jesus vai para lá. Jesus não vai para o mercado para fazer compras, ele vai para o lugar onde há pessoas em situação de miséria. E quando chega lá, Jesus vai ao encontro daquele homem, um deles, entre tantos que estavam ali. Jesus se dirige àquele homem e Jesus sabe que ele está ali há 38 anos sofrendo. E ele chega para aquele homem e faz uma pergunta. Ele pergunta se aquele homem quer ser curado. E nos versos 8 e 9, nós lemos a ação de compaixão de Jesus na vida daquele paralítico, porque o texto diz que quando o homem mostrou sua total desesperança de que ele estava ali havia 38 anos, não tinha como ele ser curado, Jesus, com toda a sua autoridade, se dirige àquele homem e diz: tome a sua maca, levante-se e ande. E naquele mesmo instante, o homem foi curado. Eu não sei se você consegue conceber essa imagem. Um homem paralítico, não sabemos como estavam as pernas dele, mas certamente pernas de alguém que estão há 38 anos paralisadas, não estão numa boa condição. E o texto diz que imediatamente, num piscar de olhos, no estalar de dedos, aquele homem é curado e se levanta, milagrosamente. Que misericórdia, que compaixão de Jesus para com aquele homem, que coisa tremenda. E nós paramos e pensamos aqui algumas coisas a respeito desse Jesus, que é misericordioso. A primeira coisa, irmãos, é que Jesus se compadece das nossas fraquezas e debilidades. Isso está evidente no nosso texto. Jesus chega para um homem que é totalmente carente, que é totalmente necessitado de uma ajuda, de compaixão. E Jesus vai até ele. Jesus era assim. Jesus olhava as pessoas em situação de dificuldade e ele tinha compaixão. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9, diz que Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando as pessoas, pregando o Evangelho e curando todo tipo de doenças e enfermidades. E aí, no verso 36, diz o seguinte: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Perceba a cena, Jesus está vendo uma multidão de pessoas que estão querendo um alívio dos seus problemas, dos seus sofrimentos, e Jesus está ali pregando o Evangelho do Reino de Deus, curando todo tipo de enfermidade. Jesus olha para aquelas pessoas e ele se compadece, ele tem compaixão, ele sente a dor, porque Jesus era homem e era Deus, e ele sente a dor no coração pela situação de miséria na qual aquelas pessoas se encontravam. Jesus se compadece de nós nas nossas fraquezas. Mas uma segunda coisa que podemos destacar no texto é que Jesus não simplesmente se compadece. Jesus se compadece profundamente. E eu cito outra passagem que está registrada em Mateus capítulo 20, porque conta o registro bíblico que Jesus estava próximo de Jericó e 2 cegos lhe saíram ao encontro e começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, compadece-te de nós. E aí o texto prossegue, no verso 34, diz o seguinte: profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles. Imediatamente recuperaram a vista e o seguiram.
O texto diz que não que ele se compadeceu daqueles homens, mas que ele se compadeceu profundamente. Era uma compaixão tão profunda que tocava o mais íntimo do seu coração, de um ser humano que Jesus era. E ele cura aqueles homens como um resultado, como uma ação de alívio do sofrimento. A cegueira é uma das enfermidades mais terríveis. Talvez você que enxerga não tem noção do que é você passar a sua vida sem poder ver a luz do sol, sem poder ver as pessoas que você ama. Já parou para pensar nisso? Aquela condição daqueles homens, eles foram profundamente corretos no seu clamor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, compaixão de nós. E Jesus se compadeceu profundamente daqueles homens, assim como desse paralítico. Ele chegou para o paralítico e se compadeceu dele. Mas uma outra coisa que podemos pensar a respeito de Jesus é que Jesus tem uma compaixão tão profunda que isso o leva a agir em nosso favor. Há uma diferença entre nós sentirmos compaixão das misérias e sofrimentos, mas que diferença faz quando muitas vezes nós olhamos a situação e não fazemos nada? Mas Jesus não. Jesus se compadece profundamente e ele faz algo ao nosso favor, como fez com aquele paralítico. 38 anos ali esperando um momento para que ele fosse curado. E de repente Jesus chega e não simplesmente se compadece daquele homem, ou somente. Ele se compadece, mas ele opera um milagre na vida daquele homem. Instantaneamente, ele traz aquelas pernas ao movimento normal, como se ele nunca fosse ou nunca tivesse sido um paralítico. Jesus age em nosso favor. Quantas vezes Jesus se compadeceu das pessoas e fez algo pelas pessoas? Podemos olhar Marcos capítulo 1, quando um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos. Marcos diz que foi de joelhos. Ele chegou diante de Jesus, se ajoelhou e disse: se o Senhor quiser, eu posso ser purificado por ti. Basta o Senhor querer. De joelhos, aquele homem clamando ao Salvador. Basta uma palavra, como ministramos outro dia, como foi ministrado outro dia pelo diácono Laels. Basta uma palavra e tudo é mudado. E Marcos vai registrar no verso 41 que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, fique limpo. Que coisa tremenda. Jesus não simplesmente se compadeceu ou somente se compadeceu, mas estendeu sua mão e operou um milagre. Jesus disse: eu me compadeço de ti e por isso eu o curo nesta hora. Fique limpo da sua enfermidade. E a lepra, tal qual a cegueira, tal qual a paralisia, era enfermidade terrível. E Jesus alivia a dor daquela pessoa, daquele leproso. Portanto, irmãos, olhemos a nossa miséria, as nossas limitações, nossas debilidades físicas e espirituais. Olhemos um Jesus que é profundamente cheio de compaixão. Agora eu queria olhar com você o Evangelho, que é poderoso para transformar a minha e a sua vida. O Evangelho é poderoso para fazer um rebuliço na vida de cada um de nós que estamos aqui e de você que está nos ouvindo. E perceba o seguinte: o foco de Jesus nunca foram as curas. O texto diz que depois que Jesus curou aquele homem, Jesus entrou no meio da multidão e quando os judeus viram, os judeus religiosos, hipócritas, que estavam mais preocupados em agradar a si mesmos e em mostrar-se como perfeitos diante dos homens, mas totalmente cheios de problemas e de pecados diante de Deus, aqueles homens foram questionar o paralítico: olha, é sábado, não pode andar com a maca. E o paralítico, ele não estava nem pensando nisso. Afinal de contas, ele havia sido curado e havia acontecido algo que ele estava esperando há 38 anos. Então ele nem pensou na profanação do sábado, como aqueles religiosos estavam pensando. Ele começou a andar e carregar a maca, e carregar aquela cama que ele ficava deitado. E as pessoas questionaram ele. E aí ele não soube responder quem era, porque Jesus o curou e ele entrou dentro da multidão. E aí ele disse: não sei. Só que quando foi mais tarde, o homem estava no templo e Jesus foi encontrar com ele. Sabe o que Jesus disse? Olha, agora tu estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus disse essa expressão várias vezes. Ele disse em João capítulo 8, aquela mulher que foi trazida, que foi pega em adultério, flagrante adultério, e foi levada à presença de Jesus. E quando Jesus, naquela cena marcante, escrevendo no chão, e as pessoas prontas para apedrejar aquela mulher,
Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí depois que aquela mulher, porque ela era uma pecadora, porque ela estava ali, porque havia cometido um pecado, Jesus se vira para ela e diz, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Em outras palavras, eu não vou ser conivente com as pessoas que querem matar você. Mas faça uma coisa, abandone a vida de pecado que você tem. Saia desta vida. Não faça mais isso. A preocupação de Jesus é o perdão dos nossos pecados. Aí você pergunta, mas há tantos milagres registrados na Escritura, para que servem? Ora, servem para testificar a respeito da autoridade de Jesus. Certa vez, 4 amigos desceram um paralítico no meio de uma casa. Jesus estava numa casa e tinha tanta gente que era impossível entrar na casa. E 4 amigos, preocupados com um amigo deles, queria que ele fosse curado e eles levaram esse paralítico para aquela casa. E não tendo como entrar, foi o que eles fizeram, subiram na casa, destelharam a casa e desceram com cordas o paralítico no meio da sala onde Jesus estava. Que cena! Jesus disse para aquele homem, os teus pecados estão perdoados. E na mesma hora, os judeus que estavam ali disseram assim, quem é esse? Quem pensa que é esse homem para perdoar pecados? Acaso ele pensa que é Deus? E aí Jesus disse, sabe o quê? Qual é o mais fácil? Simplesmente dizer, perdoados estão os teus pecados? Isso até eu e você podemos dizer. Dizer por dizer, nós podemos. Olhar para alguém, teus pecados estão perdoados. Mas Jesus tinha autoridade para isso. Sabe o que ele fez? Ele se virou para aqueles homens e disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem, eu, tenho autoridade na terra para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te e anda. E no mesmo instante, aquele homem se pôs de pé, pegou a sua cama e saiu daquela casa andando. Jesus, ele fazia muitos milagres, coisas fantásticas, coisas extraordinárias, coisas que nunca ninguém tinha visto. Jesus curava cego, curava paralítico, fazia morto ressuscitar. Coisas humanamente impossíveis. Mas esses milagres serviam tão somente para testificar o poder que Jesus tem para perdoar os seus pecados. E a mensagem de Jesus é essa que ele disse àquele homem, e é dita para você nesta noite. Vai e não peques mais, deixa o teu pecado e volte-se para Deus. Um pouco mais à frente, nesse mesmo capítulo 5. Porque aquele homem o paralítico foi até os judeus para dizer que foi Jesus. Os judeus começaram a perseguir Jesus. E Jesus disse, olha, eu só estou cumprindo a vontade de meu Pai. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. E em João capítulo 5, verso 24, Jesus diz, eu lhes digo a verdade. Ou, em verdade vos digo, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas passou da morte para a vida. Essa é a mensagem de Jesus. Jesus pode transformar e fazer um milagre em sua vida, ele pode. Ele ainda hoje cura, ele ainda opera milagres, ainda hoje. Mas saiba que o que Jesus veio prioritariamente fazer, não foi simplesmente curar o físico, até porque você pode, com as suas 2 pernas saudáveis, com os seus 2 olhos enxergando, você pode ir para a condenação. Mas hoje, Jesus se apresenta para você cheio de compaixão. E ele diz, abandona teu pecado. Deixa essa vida. Por que você vive andando no sentido contrário à direção que Deus quer que você ande? As Escrituras nos mostram a vida de santidade que Deus quer que nós vivamos. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. Você, assim como aquele paralítico, não consegue fazer nada sozinho. Muito bem disse Paulo. Muito bem diz a Escritura, na verdade. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E Paulo disse, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim e se entregou por você. A palavra diz, Jesus mesmo disse, se você crê na mensagem de Jesus, e você crê naquele que enviou Jesus, que foi o Pai Celestial, Criador do céu e da terra, você terá a vida eterna. E isso, meus queridos, é infinitamente
incomparavelmente superior a ter as pernas curadas, a ter os olhos abertos. Porque chegará um dia em que nós, todos aqueles que creram em Jesus, estarão na presença dele. E a Bíblia diz, e a Bíblia nos garante, e Jesus mesmo diz, que naquele lugar que ele foi preparar depois de ressuscitar, naquele lugar não haverá mais pranto, não haverá mais dor, nenhum clamor, zero, nenhum. Já imaginou uma vida como essa? Onde não existe nenhum problema, nenhum sofrimento, nenhuma necessidade de compaixão, nenhuma situação difícil, ao contrário. Mas essa situação onde não há miséria, esse lugar, só é possível você chegar lá se você se encontrar e aceitar e crer naquele que é a personificação da compaixão, a misericórdia suprema, o Deus da Escritura, que é revelado a nós por meio de Jesus Cristo, seu único Filho, que veio ao mundo para principalmente providenciar um meio que os seus pecados fossem perdoados. Que esta palavra se aplique ao meu e ao seu coração nesta noite. Pense sobre sua vida, no quão limitado, carente, miserável você é. Mas pense também no Jesus que está diante de você sendo anunciado nesta hora, um Jesus cheio de compaixão. E creia no Evangelho, nas boas novas, na boa notícia que pode transformar a sua vida. Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para que nós pudéssemos ser salvos. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Me leva
Vamos encerrar este culto nesta noite, orando a Deus, pedindo aí que Ele continue suprindo nossa necessidade e abençoando nossas vidas. Você está em casa, juntos com a sua família, não é? Esteja perto dos seus. Vamos orar juntos, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar a Ele. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por tua grande misericórdia na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus cheio de compaixão. O teu Filho Jesus é um Salvador que se compadece profundamente de cada um de nós. E nós te louvamos por isso. Ó Deus, te pedimos que o Senhor atente para os sofrimentos de tantos que estão passando nesta hora, nesse momento. Ó Deus, alivia o sofrimento. Ó Deus, não permita que essa pandemia se espalhe ainda mais, mas o teu poder é capaz, Senhor, de fazer parar o espalhamento desse vírus mundo afora. E nós te pedimos, Pai, tenha compaixão daqueles que carecem, que estão sofrendo nesta hora. Abençoa cada um dos nossos irmãos nesta igreja local, Boa Vista 1, a igreja de Deus, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor, cada pessoa que faz parte da nossa comunidade. Ó Deus, vai nesta hora e continua suprindo cada necessidade, nos livrando do mal no nome de Jesus e provendo, Senhor, as nossas necessidades. Abençoa a nossa semana. Te louvamos porque hoje estamos iniciando a semana na tua presença, e isso é bom, porque isso é tão somente vindo da tua mão misericordiosa e graciosa. Nos supre em tudo, protege-nos do livro do mal e nos permite outras oportunidades de estarmos louvando e exaltando o teu santo e excelso nome. Oramos a ti no nome de Jesus, nosso Salvador, teu Filho amado, que vive e que reina para todo o sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Terminamos em nome de Jesus. Amém.